Bom dia a todos, todas e todos. Esse é o primeiro seminário internacional de pós-doutorado do programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo, Brasil, coordenado pelas professoras Márcia Regina Barros da Silva e Elizabeth Cancelli, e organizado pelas mesmas e por mim, Marcos Veiga, pelo professor Osias Paes Neves e pelo Wanderson Chaves. Essa é a mesa 11, da linha de pesquisa História, Cultura e Poder. O meu nome é Marcos Veiga, eu sou pós-doutorando do Departamento de História, afiliado ao Programa de História Social, né? A gente vai ter 3 trabalhos, o trabalho da Verônica Aguiar, o trabalho do Tiago Juarez Ribeiro da Silva e o trabalho do Carlos Mário Camacho. As exposições dos comunicadores terão a duração entre 15 e 20 minutos, e enquanto eles forem comunicando, vocês podem ir fazendo as perguntas de vocês, e depois nós vamos abrir para que eles comentem também as perguntas, né? E vocês podem fazer isso pelo chat aqui do nosso evento. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Verônica, Tiago e Carlos Mário Camacho, pela presença, por estarem aqui, por poderem comunicar, né? Ficamos felizes que vocês estejam bem e com saúde. E vamos ouvir então, eu passo a palavra sem delongas para Verônica Aparecida Silveira Aguiar, que vai comunicar o trabalho Fé, Carnes, Fé e Espíritos, a questão da pobreza e a história da Ordem Franciscana nas obras de Ângelo Clareno, 1255-1337. Verônica, a palavra é sua, bom dia, muito obrigado por estar conosco e eu tenho interesse especial na sua comunicação. Vamos lá. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Eu vou compartilhar agora a minha tela, por favor, se vocês não virem, vocês me avisem. Vocês estão vendo? Bom, essa pesquisa, ela surgiu a partir da minha experiência advinda do meu mestrado, do meu doutorado. Então, eu defendi a minha dissertação de mestrado sobre a regra e testamento de Francisco, depois eu pesquisei sobre a questão da normativa em Clara de Assis, e aí eu também me tornei professora na Universidade Federal de Rondônia, faço parte do Departamento de História, eu leciono na área de História Antiga e Medieval, e também participo do programa de História Acadêmica do Departamento de História, e também participo do mestrado profissional de ensino de História na Universidade Federal do Acre. Então, assim, eu estou ligada a 2 programas de pós-graduação. Aqui eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa que foi realizada nesse estágio pós-doutoral entre agosto de 2020 e início de agosto de 2021. Eu trabalhei com essas fontes. Então, assim, eu peguei os escritos de Ângelo Clarendo, esse espiritual franciscano, que escreveu entre 1321 e 1326. Algumas das suas obras não têm uma datação exata, mas o fato é que ele está inserido nessas disputas políticas aí do século XIV em relação à história das origens da ordem franciscana, em relação ao próprio conceito de pobreza. Então, essas fontes, tanto a Expositio, que é em relação ao comentário que ele faz da regra franciscana, como também as suas cartas, as epístolas, e também a sua crônica, ou 7 tribulações da história da ordem franciscana, elas são fundamentais para a gente refletir sobre a questão mesmo da ordem e sobre reflexões a respeito das nossas fontes, já que não existem nossas fontes traduzidas em português. Então eu utilizei essas edições bilíngue, latim e italiano. O Clareno ele escreveu para seus discípulos, eu já vou entrar em detalhes em relação à fonte, mas o fato é que antes de eu começar essa pesquisa de pós-doutoramento, foi fundamental para mim a experiência que eu tive na Escola Francesa de Roma. Então, assim, dentro da Escola Francesa, não apenas na biblioteca, mas também as parcerias da Escola Francesa de Roma durante o meu doutorado. Então, assim, no meu doutorado eu tive acesso a essa biblioteca, eu tive acesso a parcerias
Então, eu tive acesso à Biblioteca do Vaticano, tive acesso à Pontífice Università Antoniano, que é a principal universidade de estudos franciscanos no mundo, né, no caso, na cidade de Roma, ela se localiza. Também ressalto que teve outros instituições na qual eu pude pesquisar, pude fazer pesquisa, então também ressalto a Universidade do Sacro Cuore em Milão. Então, assim, foi muito interessante a minha pesquisa, a minha trajetória, porque eu comecei na graduação em História na USP, depois eu entrei no mestrado, doutorado, tudo na área de História Medieval. Então, digamos assim, é uma pesquisa para a vida toda, da qual eu trago aqui para vocês. Então, só ressaltando essas experiências internacionais, que eu acho que são fundamentais para o pós-doutoramento, ainda mais que não contávamos com a questão da pandemia, porque eu planejei esse pós-doutoramento há 3 anos atrás, não foi agora que eu comecei esse projeto, essa discussão. Também quero ressaltar a Sociedade Internacional de Estudos Franciscanos, da qual eu pude participar e estava entre o projeto de pós-doutorado que eu participasse esse ano ou o ano passado, mas infelizmente por questões aí da pandemia não pude participar, mas de qualquer forma as fontes, a bibliografia, as referências, tudo que eu pude fazer essa coleta anteriormente, como eu já mencionei, elas foram fundamentais para estar aqui discutindo com vocês o meu estágio, as minhas experiências de estágio pós-doutoral. Eu ressalto não só os eventos que eu participei, que eu pude coordenar, mesas, mas os diálogos, principalmente entre os vários grupos de pesquisa. Ressalto o grupo de pesquisa Labora, da qual eu faço parte, ressalto também o Leitames, que é um grupo da Universidade Federal do Espírito Santo, mas também ressalto outros parceiros, como a Universidade Estadual do Maranhão. Então, assim, eu pude trazer, assim, contribuições da minha pesquisa, mas também pude ouvir muitos colegas de iniciação científica, de mestrado, doutores. Então, assim, as várias etapas, né, que nós temos dentro da universidade, foi muito interessante ter esse diálogo dentro do grupo de pesquisa, mas também com os parceiros do nosso grupo de pesquisa e os eventos aí que pudemos participar. Além disso, algumas publicações, ressalto a publicação no dicionário, também ressalto os canais do YouTube. Então, assim, dentro desses congressos que eu participei, nós tivemos mais de 50 produções de vídeo no Congresso do Labora, nós tivemos várias produções de vídeos no TAMES, e alguns dos eventos que eu participei, por exemplo, o Congresso Internacional, que discutimos desafios de ensino e pesquisa em História Antiga e Medieval, está também aí no canal da USP FEFELESH. Então, eu acho que foram parcerias muito importantes, e inclusive da AMPU também, os grupos de pesquisas que estão ligados à AMPU. Então, as minhas experiências no estágio de pós-doutoramento foi, assim, para mim, muito positivas, porque eu pude dialogar minha pesquisa, mas eu também pude aprender no sentido de diálogo com outros colegas, não só aqui em termos nacionais, mas também internacionais. Então, assim, interessante que da minha pesquisa, eu estou trabalhando com narrativas, que eu coloco narrativas em disputas, porque essa origem da história do franciscanismo vai ter muitos frades, não apenas no século XIII, no século XIV, disputando essas narrativas, né, do que seria a história desse franciscanismo. Ao mesmo tempo, tem alguns conceitos que acabam sendo imbricados, como a questão da memória coletiva, individual, a partir da narrativa desses frades, além desses usos do passado, esse lugar da história. Então, quando eu vou estudar uma obra dos frades, você tem a historiografia, que eu já vou mencionar, mas você tem os vários lugares dessa historiografia e dessa obra, né? Então, as obras dos frades na Idade Média, a gente não pode esquecer, é um patrimônio da ordem franciscana. Então, é dessa forma que esses frades enxergam, né, os seus escritos. Mesmo assim, acho importante o diálogo também com os frades menores, contemporâneos, tanto na Itália quanto no Brasil. Então, assim, uma questão que eu levanto, dentre as várias questões, é como identificar essas disputas no campo historiográfico da história da ordem franciscana a partir da discussão que o Clareno propõe. Porque o Clareno, ele traz uma pobreza específica, é lógico, está inserido numa dimensão religiosa, uma dimensão filosófica, uma dimensão bíblica, né, os próprios trechos que ele comenta, mas ele
tem como base algumas agiografias da vida de São Francisco, ele tem alguns episódios, né, opções pelos pobres, o abraço aos leprosos, episódios de conversão. Então ele tem alguns episódios dessas agiografias franciscanas na qual ele faz a sua própria narrativa, a interpretação. Então ele está colocando um conceito de pobreza, primeiro, de um outro período histórico da ordem, que é o século XIV, um período que a gente sabe que é conturbado por conta do João XXII, por conta da negativa aí do conceito de pobreza franciscana. Ele também coloca algumas questões, né, da passagem da leitura da regra, da leitura da confecção aí dessa institucionalização da ordem franciscana. Então, assim, a gente tem esses caráteres jurídicos, institucionais, que ele vai comentar, porque ele quer comentar os 100 primeiros anos da história da Ordem Franciscana. Então, ele faz parte desse grupo que nós chamamos de espirituais franciscanos, ou fraticelli, e ele está dentro dessa tradição martirológica, né, de colocar as questões das tribulações. Então, ele vai dizer que o seu grupo é herdeiro de Frei Leão, o seu grupo sofre perseguições, de fato, né, ele vai ser preso, ele vai ser exilado, ele passa por várias situações junto com seus discípulos, e aí ele vai se colocar como um lugar ligado a Francisco diretamente, né, o grupo dele estaria ligado ao franciscanismo das origens. Então, na obra dele, tanto na crônica quanto na própria exposição da regra, ele vai colocar essa antítese constante dessa luta, que é justamente, de um lado, teríamos os filhos da carne, né, os filhos de Elias, aqueles que conspiravam contra Francisco, que impediam os planos de Francisco, e ele vai colocar, de outro lado, os filhos do Espírito, né, os filhos de Francisco, seguidores de Frei Leão. É claro que essa dicotomia, né, de Elias como antimodelo, fonte de todo mal, Leão como modelo, ela vem das agiografias, ela vem das leituras que ele faz, mas a gente sabe que a sua leitura da história da ordem tem muitas contradições, erros de narrativa. Ele não é apenas o erro de alguns ministros gerais e datações e sucessões. A gente tem várias problemáticas aí que ele levanta, e também a gente tem que lembrar que ele tem várias ressignificações, né? As obras de Clareno são depois ressignificadas no período dos capuchinhos. Então, assim, você vai ter várias leituras que se faz das obras do Clareno no período moderno, no período contemporâneo. Então, essa dicotomia, filhos da carne, filhos espirituais, filhos da prudência da carne, filhos da regra, né, aqueles verdadeiros herdeiros, tem muitas divergências nessa interpretação da regra e do que seria a intenção de Francisco, obviamente, entre aspas, e aí a gente percebe que isso, em parte do que o Clareno escreve, é uma resposta àquelas várias interpretações dos papas em relação à regra e o testamento de Francisco. E aí, o que eu percebo? Que nessa historiografia italiana, partindo aí da Sociedade Internacional de Estudos Franciscanos, mas também a gente pode colocar algumas instituições ali de Roma, né, a Universidade, por exemplo, de Roma, que você tem, às vezes, algumas adjetivações que nada explicam, né? Então, você vai ter uma parte da historiografia que vai colocar o nosso Clareno como um personagem controverso, um personagem que ao mesmo tempo tem uma ortodoxia e santidade. Por outro lado, vão ter historiadores que vão colocar como uma heterodoxia um fanatismo. Então, assim, às vezes, quer se encaixar a nossa fonte dentro de uma caixinha, e isso gera vários problemas e conflitos, né? Então, por isso que eu digo que é sempre importante cotejar outras historiografias, além da italiana, além da Escola Francesa de Roma, né? Então, assim, por quê? Porque isso está inserido em disputas de memória e história, inclusive contemporâneo desse patrimônio da ordem franciscana, né? Então, a gente sabe que uma historiografia ligada a Roma, ligada ao Vaticano, ela vai ter uma interpretação muito diferente, por exemplo, de uma historiografia de alguns historiadores ligados aí a Milão, a outros polos, digamos, de pesquisa desse franciscanismo, e que é diferente da cidade de Assis. Então, assim, a cidade de Assis da Itália tem essa tradição da Sociedade Internacional de Estudos Franciscanos, fundada por Paul Sabatier no século XIX, né? Então, Felice Acroca, alguns frades ligados também a essa sociedade, ligados a Roma, ligados ao Vaticano. Coloco aí outras historiografias, como, por exemplo, a Lídia von Au,
Van O, né, que é uma suíça, coloco também o David Burr, que é um historiador estadunidense. Então, assim, é importante que eu cotejar outras historiografias, porque senão a gente cai muito na interpretação italiana das nossas fontes, né? Então, assim, também acho importante, claro, a historiografia da École Française de Roma, eu acho que é fundamental, Jacques Delahun, eu acho que é fundamental também outras historiografias, como a nossa historiografia brasileira também, aí no caso a minha supervisora do estágio pós-doutoral, que é a professora Ana Paula Tavares Magalhães. Acho importante a leitura de Maria Pio Albertoni, que é uma historiografia que não é ligada a esse Vaticano. Então, assim, indo para as considerações finais, porque aqui eu estou trazendo só uma parte da minha pesquisa. Você tem essa interpretação da fonte, né, esses princípios, por exemplo, a questão do testamento, regra de Francisco, como interpretar isso, essa leitura dos franciscanismos das origens, e como eu disse, Clareno é um dos principais comentadores da regra no século XIV, mas a qualidade dele, assim como de outros espirituais, não se encontra na questão da quantidade de adesão que eles tiveram na época, mas sim porque ele traz uma espiritualidade, ele traz uma interpretação dessa pobreza, desses episódios, das agiografias específicas, que traz a trajetória dele, que identifica e que a gente pode identificar o lugar da historiografia a partir da leitura dessa obra, né? Então, como que a historiografia vai colocando os dados, as discussões do Clareno. Então, assim, merece um estudo mais aprofundado, não só no Brasil, mas na América Latina, como tem alguns trabalhos também da Argentina que eu pude observar. Então, assim, esses escritos, como eu disse, ele é importante porque é interessante a gente diferenciar a contribuição desses frades em relação ao conceito de pobreza, em relação à história da ordem franciscana, porque nunca é a mesma interpretação, a gente tem momentos de interpretação dessa pobreza, tanto no século XIII, como no século XIV, como teremos no século XVI, como teremos no século XIX. Então, assim, os escritos do Clareno, ele tem uma trajetória de leitura aí ao longo dos séculos, e que eu acho que a historiografia contemporânea, ela é muito interessante, por quê? Porque ela tem revisitado papéis, não só do Clareno, mas se a gente fosse pensar o próprio Frei Elias, né? Então, o próprio Frei Elias, ele já tem sido repensado, revisitado, então, inclusive outros frades, em torno dos discípulos de Clareno. Então, quer dizer, a gente tem tido bastante diálogo interessante, que mostram não só as controvérsias, que eu acho que é da Idade Média, não acho que seria exclusividade do Clareno, mas que também trazem um pouco dessa demanda contemporânea que nós temos de repensar a nossa fonte, né? Eu acho que isso, em parte, é um pouco da questão da consciência histórica, né, do lugar de onde nós estamos, do lugar de onde falamos, e assim, essas experiências que eu tive no estágio pós-doutoral foram muito importantes, não só para rever a questão da minha própria pesquisa, mas também a questão do ensino de história, né, porque quando a gente está pensando numa pesquisa, a gente também está pensando nessa pesquisa para dialogar com os nossos alunos e para dialogar com os nossos colegas de grupo de pesquisa, né? Então, eu acho que é interessante dialogar isso também com os frades menores. Eu acho que eles têm um patrimônio e têm um uso desse passado, mas eu acho que esse uso do passado dá para termos diálogo com eles, né? Da mesma forma que a escola francesa, da mesma forma que a historiografia italiana. Assim, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com, às vezes, os discursos polarizados, porque, às vezes, os discursos polarizados contemporâneos, eles se projetam na fonte, né? E isso acaba gerando algumas distorções na história. Mas aqui eu só trouxe um pouco dessa minha pesquisa, e que vai ter vários outros desdobramentos, porque nós temos ainda artigos, temos ainda muito material para ser publicado, porque, como eu disse, esse meu estágio doutoral foi apenas de 1 ano, então um tempo muito curto, passou muito rápido. Aqui eu trago algumas referências, mas que não são suficientes de tudo que eu vim pesquisando e que eu tenho de material. Na verdade, eu tenho muito material, eu acho que isso vai aí gerar muitos anos de pesquisa. Então, era isso que eu tinha para falar, eu agradeço a paciência, é um prazer estar aqui. Verônica, muito obrigado pela sua comunicação. Eu estou estudando o franciscano do final do século XVII e eu vi muitos ecos disso que você está falando. E ele não era conventual, era um missionário,
mas mesmo assim, os escritos dele guardam muita familiaridade com tudo isso que você falou. Então, é muito interessante. Depois eu quero trocar algumas ideias e fazer algumas perguntas para você, viu? Agora vamos passar a palavra para o Tiago Juarez Ribeiro da Silva. Ele vai fazer a comunicação dele, intitulada O Pobre e a Pobreza na Alta Idade Média, século VI a IX, estudo linguístico e histórico. Tiago, bom dia. Obrigado pela sua presença, e nós estamos muito curiosos para te ouvir e ouvir a sua pesquisa. Seja bem-vindo e bom trabalho, boa comunicação. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar participando desse evento. Eu acho que é um dever da universidade também, né, divulgar as pesquisas que são desenvolvidas nela, inclusive para essas interlocuções que são muito proveitosas. Eu compartilhei a minha tela, ela está aparecendo? Ah, legal, beleza. Bom, meu nome é Tiago, eu faço pós-doutorado em História Medieval, sob supervisão do professor Marcelo Cândido, sou bolsista FAPESP. Essa pesquisa ela se iniciou no final de 2018, concretamente a partir de 2019, então já tem um certo histórico aí, eu vou apresentar um pouquinho sobre ela nessa apresentação. Eu peço desculpa somente se houver algum barulho de fundo aqui, porque tem obra nos apartamentos do lado, então às vezes pode surgir algum problema. Se tiver difícil de ouvir, não tem problema me avisar, tá bom? É uma dificuldade, né, do trabalho em casa, mas que bom que a gente pode trabalhar em casa também. Então, como eu falei, essa pesquisa ela tem um ponto de partida, e o ponto de partida foi justamente a minha tese de doutorado, defendida em 2017. Eu me doutorei pela Unicamp e pela Universidade Livre de Bruxelas, da Bélgica, e basicamente o que eu tentei fazer, o que eu fiz no doutorado, qual foi a minha proposta no doutorado, eu percebi, isso já no mestrado, mas aí foi o que desembocou na pesquisa do doutorado, eu percebi que existia um número crescente de ocorrências da palavra pauper, que a gente traduz por pobre no português moderno, em textos normativos dos séculos VIII e IX. Na verdade, eu percebi isso na comparação, que no mestrado eu trabalhava com o período anterior, o período merovingio, e no doutorado eu percebi que existia lendo essa documentação, eu percebi que existia esse crescimento e eu quis entender por quê. Por que existia esse crescimento, né? Eu fiz a pesquisa, desenvolvi a pesquisa, defendi a tese, ainda bem, e qual foi aqui eu apresento uns gráficos dessas constatações, desse crescimento, né, da palavra pauper num grupo documental chamado Capitulares, entre os séculos VI e IX, e também num grupo documental que são as atas conciliares, também do mesmo período, em que ela é visível o crescimento. Eu fiz um recenseamento dessas ocorrências e é visível que há esse crescimento. E a dúvida era por que existia esse crescimento. A busca pela historiografia, né, uma resposta tentando ver o que a historiografia tinha falado sobre isso, era basicamente, aí eu estou fazendo uma síntese bem grande, tá, de Michel Mollin, Karl Boss, entre outros autores, Otto Wexler. Basicamente, a sociedade daquele período era uma sociedade pobre. Aí, dependendo da interpretação, né, se é decorrente da queda do Império Romano, se é decorrente, por exemplo, das teses do Henri Pirenne, em que há um fechamento do mar Mediterrâneo, e isso empobrece a sociedade ocidental. Enfim, as justificativas são várias, mas basicamente, bem resumido, tá? Essa sociedade por si só era pobre, então por isso justificava-se o aumento do termo. A minha constatação, e observando, né, mais detidamente essas ocorrências nos documentos que elas aconteciam, especialmente nesses documentos normativos, eu percebi que as ocorrências do termo pauper elas não corroboravam esses parâmetros da historiografia. Basicamente, eu percebi que existiam outras dimensões desse uso, como, por exemplo, o uso simbólico da palavra pauper em determinadas leis, porque justamente ela promovia uma filiação entre dinastias reais. Por exemplo, Carlos Magno expediu uma lei em que se condenava a opressão aos pobres,
o filho dele editava a mesma lei do mesmo jeito. Isso não quer dizer que, analisando a sociedade como um todo, não queria dizer que as mesmas condições se aplicavam, mas tinha a ver com a interpretação daquele rei em se legitimar como rei também, uma autoridade pública naquela sociedade. Então, eu percebi que existiam esses outros possíveis usos do termo pauper, do termo que faz referência à pobreza, que não necessariamente se refere ao estado de penúria, como era descrevida a sociedade carolíngia naquele período, ou a uma designação social das pessoas, dos sujeitos que viviam naquela sociedade. E aí, esse foi o ponto de partida. Qual o passo no pós-doutorado? No pós-doutorado, eu imaginei, bom, se eu conseguir pensar nisso, analisando esses conceitos, esses documentos normativos, foi num período bem restrito, entre 755 e 840. E se eu quisesse ampliar a análise para todas as ocorrências do campo semântico da pobreza? Será que eu posso perceber outras interpretações, outros sentidos que a historiografia deixou passar? Então, eu estabeleci um campo semântico da pobreza, que é composto por 191 palavras ou expressões em língua latina, aí entre elas pauper, egens, inops, mendicos, miser, orfanos, vídua, diuis, décima, sólidos. Todas essas palavras fazem parte do campo semântico da pobreza, se eu posso dizer assim. Estabelecer o outro propósito nessa pesquisa de pós-doutorado, estabelecer um banco de dados com os dados textuais e seus metadados correlatos. Então, eu pegaria onde essas palavras ocorrem, em que documentos, qual é o autor, se é possível atribuir um autor para aquele documento, o período em que ele foi elaborado, região, todos os metadados possíveis para esses documentos. E depois de fazer esse conjunto, como eu fiz com o primeiro, eu pensar se é possível fazer um exame de todo esse conjunto de dados de modo adaptável. Então, eu sei que eu estabeleci um conjunto de 191 palavras, eu sei que eu vou ter muitos dados. É praticamente impossível analisá-los individualmente no tempo que eu teria na pesquisa de pós-doutorado. Então, eu queria pensar uma maneira de, se possível, analisar, por exemplo, tendências, pensar segmentação. Então, por exemplo, num conjunto documental, ela se apresenta dessa forma, num outro conjunto documental, ela se apresenta dessa outra forma. Ou eles dialogam, eles se divergem. Então, era mais ou menos pensar esse conjunto de dados de maneira adaptável, pensar essa análise. E, bom, essa é a ideia da pesquisa, foi a ideia da pesquisa de doutorado que motivou. Nesse sentido, qual que foi a metodologia e as realizações do período, né? Eu fiz um levantamento e coleta das ocorrências dos termos pertencentes ao campo semântico da pobreza nos documentos medievais, especialmente a partir do MGH, que é a Monumento à Germânia Histórica. Eu consegui estabelecer um conjunto que é composto de 33.500 ocorrências em cerca de 500 documentos diferentes. A partir disso, desse levantamento, né, eu elaborei um banco de dados com essas informações. Aqui não está muito bom visivelmente, mas basicamente eu fiz tabelas. Fiz tabelas com todas as ocorrências. Aqui, por exemplo, é uma citação de um documento com todos os metadados possíveis de serem associados a essa entrada dessa citação. Então, eu fiz esse documento, levantamento de banco de dados, e depois a intenção nesse ponto era pegar essa documentação, todos esses levantamentos, e disponibilizá-la para o público em geral, esse trabalho que eu fiz, né? Eu fui aqui um pouco inspirado pelo trabalho do Fritz Kuschmann, que fez o levantamento sobre a fome no período medieval, e é um estudo que foi feito no ano 1910, na primeira década do século XX, perdão, e ainda é muito útil, é referência ainda para o estudo da fome, por exemplo, na Idade Média. E eu queria fazer uma espécie de Kuschmann sobre a pobreza no período medieval, então, mas aí nesse formato online, né? Então, eu pegaria todas as ocorrências, transformaria elas num banco de dados acessível publicamente.
Aqui um exemplo que eu fiz dentro da plataforma Wikidot, de uma página que eu fiz dentro da plataforma Wikidot. Eu confesso que eu estou tendo alguns problemas com essa plataforma, então eu não sei se vai ser a forma final mesmo do banco de dados públicos. A gente pode até discutir isso, esses problemas, se vocês quiserem, mas eu não estou completamente certo. Eu já comecei esse trabalho, mas eu não sei se eu vou continuar nessa plataforma. É um objetivo divulgar a pesquisa, transformar todas essas tabelas em bancos de dados públicos para serem acessados por outros pesquisadores e tudo mais, ou público leigo, enfim, qualquer um que queira acessar. Mas eu não sei se vai ser esse formato mesmo. Depois disso, eu fiz a coleta dos dados, eu fiz a catalogação, indexação e tudo mais. Tenho esse trabalho já da divulgação ou da publicização desses dados. O que faltava? Faltava eu pensar o conjunto, né? Analisar o conjunto. Como eu disse, é praticamente impossível analisar todo esse conjunto individualmente. Mas, ou se trabalha em uma equipe muito grande, ou você coloca um computador para trabalhar para você. E é essa outra alternativa que eu fiz. Eu me capacitei numa linguagem de programação chamada R, e eu elaborei um programa em linguagem R para facilitar, a coleta e a classificação dos termos analisados na documentação, e 2, a visualização dos dados a partir dessa documentação. O programa, basicamente, o que ele faz? A partir daquela tabela, dessa tabelinha aqui, ele lê essa coluna com a citação, e ele vai encontrar a palavra que eu quero, que aí eu vou determinar dentro do programa, né, qual a palavra que eu quero. Ele vai encontrar essa palavra e vai me dizer todos os dados possíveis, lexicais ou semânticos, lexicais, mais precisamente, dessa documentação. Então, ele vai falar que declinação que essa palavra, todas as informações linguísticas dessa palavra, então, declinação, caso, palavra anterior, palavra posterior, e outros detalhes linguísticos dessa palavra, para eu ter esse conjunto de dados bem estabelecido e não precisar fazer tudo isso manualmente, fazendo uma por cada um. Então, ler o documento e ter que fazer. Então, esse programa ele faz isso para mim, redigido, né, em R, e também aí depois, né, tendo tudo isso consolidado, tudo isso verificado no banco de dados único, eu consegui visualizar esse conjunto, o que essas informações podem me trazer quando analisadas em conjunto. Aqui um exemplo de como essa tabela ela fica a partir dentro do programa, né? Você vai ver que tem as informações ali, declinação, caso, o gênero da palavra, se é feminino, neutro, masculino, entre outras informações linguísticas dessa palavra, que o programa me traz automaticamente a partir de como eu construí, tá? Dentro desse programa. E aí, a questão da visualização de dados é justamente me trazer possibilidades. Então, aqui, por exemplo, nessa figura 1, eu vejo a distribuição do termo pauper nos conjuntos documentais da MGH que eu estou trabalhando. Então, tem antiquitatis, tem epístola, tem leges, tem escritores, que são grandes conjuntos documentais dentro da MGH. Eu vejo como eles são distribuídos. Ou aqui por tempo, como dentro de cada conjunto documental é distribuído os usos dessa palavra pauper aqui no caso especificamente do conjunto documental Antiquitatis, como ela se distribui no tempo. Ou tendências de uso, como esse gráfico da figura 3, em que você tem uns box plots que vão sendo, que eles mostram as tendências de uso dentro de um conjunto documental, aqui também no caso o Antiquitatis. Bom, essa é logicamente a ideia, o desenvolvimento da pesquisa, e ela apresentou algumas dificuldades que eu acho legal compartilhar, porque, bom, nem só de glórias vive a pesquisa. Não posso dizer que às vezes a maioria nem é glória. Mas, enfim, as dificuldades. Logicamente, uma grande dificuldade é a curva de aprendizado técnico. Esse caso, especificamente, eu estou mais pensando no desenvolvimento do programa. Ele é uma
uma ferramenta que não é de uso corrente dentro da formação em História, então despendeu um tempo para que eu aprendesse. Ainda assim, tem a questão de você refazer, você faz de uma forma, não dá errado, busca soluções e vai refazendo. Hoje o programa está numa forma estável, posso dizer assim. Ele cumpre a maioria dos propósitos, a maioria das ideias que eu quero que realmente ele faça. Ele ainda tem alguns problemas que precisam ser corrigidos, mas são problemas menores, é mais um refinamento. Mas isso certamente é uma curva de aprendizado técnico bem grande para ser feito. E uma outra dificuldade é o tempo. Acho que essa é foi o grande desafio dessa pesquisa, porque eu pensei grande, tentei implementar, mas eu vi que o tempo realmente é um fator muito limitante. Por quê? Porque, como vocês viram, é um grande volume de dados, trabalhar com eles, manejá-los é muito difícil, e onde o tempo influi bastante é na elaboração do banco de dados, porque, assim, embora o programa automatize a coleta dos dados, ele não elabora o banco de dados. O banco de dados, aí, no caso, quem fez fui eu mesmo. E isso consome para ser um banco de dados correto, perfeito, para que o programa rode bem, eu preciso fazer esse programa, essa elaboração bem feita. Então, e demanda muito tempo para fazer. Tiago, 5 minutos. E aí, né, pensando nisso, lógico, tem essas dificuldades, mas também tem o propósito do futuro, né? E aqui eu já encaminho para o encerramento da minha fala, que é o que eu penso para o futuro dessa pesquisa, né? É a disponibilização do banco de dados em formato público acessível, como eu já sublinhei, né? Já demonstrei ali na plataforma Wikidot. Como eu disse, eu não sei se eu vou mantê-la, porque apresentou algumas dificuldades. Eu tenho que subir, qual que é a dificuldade maior de trabalhar nela? É que eu tenho que subir manualmente todas as entradas. E, bom, são mais de 33.500. É praticamente impossível de fazer isso sozinho dentro do tempo que eu tenho para desenvolver a pesquisa. Então, estou pensando em outras possibilidades. Como, por exemplo, subir no GitHub e rolar um código lá automaticamente para ele gerar páginas automaticamente. Mas isso é uma outra possibilidade que eu estou vendo ainda. A outra é para o futuro, né? A disponibilização do código do programa Pauper para uso público. Esse é um programa que eu desenvolvi, mas eu não tenho nenhuma pretensão de patenteá-lo, até porque é financiado pela FAPESP. Eu acho que, como uma agência de fomento pública, desenvolvido na universidade pública, isso tem que ser o de uso público, sim. Então, é a minha ideia que esse programa seja publicado, e que ele não é aplicável somente para estudos medievais ou estudos em latim, ele pode ser aplicado para outras linguagens. Aí só pensar como se configura ele dentro do programa, mas isso eu vou fazer um tutorial certinho de como isso é feito, pode ser feito. E, obviamente, aí, a partir disso, de todo esse trabalho, é a publicação das análises, né? Aí, que sejam artigos, livros ou capítulos de livros, sobre o tema da pobreza no período medieval, tendo por base o que foi desenvolvido dentro dessa pesquisa de estágio doutoral. Novamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder expor um pouquinho da minha pesquisa, do meu trabalho, e agradecer a todos também a participação no evento. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Tiago. Brilhante o seu trabalho. Assim, a gente fica espantado com a evolução que nós da história, nós historiadores, e o esforço de pesquisa que a gente comentava aqui nos bastidores, né? Eu, você, a Verônica e o Carlos, que a gente falava. E essa coisa das humanidades digitais é algo que é importantíssimo para a gente precisa entrar nesse mundo logo mesmo, né? Então, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Você está de parabéns, é sensacional a sua pesquisa, incrível mesmo. Concordo plenamente com você, Marcos. A gente tem que entrar de cabeça, até porque, não querendo cair já no debate, mas até porque se a gente não cair de cabeça, não entrar, não mergulhar nisso, essas ferramentas vão ser desenvolvidas por outras pessoas, e essas pessoas não têm as mesmas preocupações que a gente.
né? Eu acho que também, eu acho que uma coisa interessante, né, Tiago, é que a gente tem, que me conste, a gente tem poucos historiadores programadores, né? Isso é um ponto que a gente precisa começar a mudar também, a gente vai ter que começar a estudar programação, né? E também, uma coisa que eu queria te adiantar também para você anotar aí, depois a gente conversar, que é assim, como é que a gente vai fazer com os bancos de dados antigos, né? Porque a gente tem muitos bancos de dados antigos que não foram passados para plataformas atuais, né? Tipo o Access, quer dizer, tem projetos inteiros gigantescos, inclusive o problema da transposição das mídias, né? A gente tinha muita coisa em CD-ROM, né? Disquete. O projeto Resgate, que eu me lembre, ele foi feito todo impresso, e não sei se você conhece o projeto Resgate da área de História do Brasil Colonial. Então, foi uma digitalização gigantesca que foi feita com apoio também da FAPESP e da USP, né? E foi feita toda em CD-ROM. Então, é uma documentação que está toda em CD-ROM, e a gente não sabe o que a gente vai fazer com isso. É uma coisa que a gente vai ter que pensar também, né? Sim. Eu acho que ainda mais, não querendo me estender também aí, mas é uma questão, inclusive, que é imperativa para a gente pensar nisso, porque a própria FAPESP está exigindo um plano de gestão de dados agora. Nossa, então, que coisa! Então, tipo, é imperativo que a gente pense nisso, que a gente trabalhe nisso, porque senão a gente vai ficar para trás, realmente. E nossos projetos não vão ser mais financiados. Saber é poder, né, Tiago? Continua sendo e vai continuar sendo cada vez mais. Eu vou fazer uma provocação agora para a Verônica, porque vou pedir para ela entrar aqui na nossa conversa também. Ô, Verônica, você já pensou em relação a alguma coisa dessas humanidades digitais? Você tem algum contato com isso? Você gosta de usar números e tabelas? Como que é isso para você? Olha, eu vejo que cada vez mais necessário para o ensino de história, então, assim, como eu estava mencionando, o nosso canal no YouTube, não só do grupo de pesquisa, mas de outros grupos de pesquisas, que a gente tem produzido vídeos e também podcast, e também eu vejo que essa discussão que está presente aí nas redes sociais, elas também são importantes, e aí, no caso da minha pesquisa, não nessa do Ângelo Clareno, mas no meu doutorado, eu acabei fazendo algumas tabelas, utilizando essa quantitativo, né, de dimensão de palavras, de léxico. Então, assim, eu vejo que é necessário, e quando você disponibiliza esse banco de dados na internet, é uma outra forma, né, de achar essa informação. E ela acaba sendo democrática, porque você proporciona que outras pessoas em diferentes lugares, independente de onde ela esteja, ela possa ter acesso à informação. Então, assim, é uma nova forma de fazer pesquisa na área medieval, porque antes você tinha que, e é claro, é necessário, é fundamental você ter experiência no exterior, mas antes a gente ficava muito preso só à questão de que você tem que ir no local para você ter acesso às fontes. Hoje a gente tem muita digitalização e muita informação que nós achamos, esses eventos mesmo, como estamos fazendo aqui de forma online. Então, assim, eu vejo cada vez uma necessidade real de que nós, professores, historiadores, temos que utilizar essas ferramentas porque os alunos estão utilizando e elas são fundamentais. Então, assim, como que eu vou dialogar com o meu aluno se meu aluno hoje ele faz trabalho, podcast, ele faz canais, então, assim... E eu vejo que isso vai ser fundamental e com certeza para os próximos pesquisadores aí, e já está sendo, na verdade, né, o uso dessas plataformas. Então, eu acho que as tecnologias de informação, elas têm que ser dominadas cada vez mais, porque nós somos pesquisadores, mas somos professores. E aí, quando você vai para a instituição de ensino, quando você vai para a graduação, quando você vai até mesmo o ensino médio... Por exemplo, pega os institutos federais, você vê quanto que eles trabalham com essas ferramentas digitais. Então, assim, não dá mais para ficarmos de fora. Eu acho que é muito interessante o trabalho, sim, essa disponibilização de tecnologia. Eu sou totalmente favorável e eu tenho utilizado, inclusive, isso como avaliação. Né? Na minha graduação, alguns alunos fazerem podcast, alguns alunos trabalharem fazendo vídeo,
para o YouTube, porque isso está sendo uma necessidade. Aprender, eu falo para eles, vocês têm que aprender a dialogar com as ferramentas digitais, porque elas são necessárias. Antes, quando eu estava na graduação, era o Word, era o Excel, Axis. Hoje já não é mais essa linguagem. Hoje é uma linguagem mais complexa, mais desses bancos de dados mais atualizados, porque a informática muda muito rápido. Eu acho que também existe uma interface, né, Verônica e Thiago, que é uma interface com a questão da história pública também, que entra nisso, né? Porque a gente está falando o tempo aqui de publicação, de estar disponibilizando esses dados publicamente, porque nós somos pesquisadores financiados com dinheiro público, né? Então, de alguma maneira, as nossas pesquisas têm que retornar para a sociedade, mas tem uma dimensão também que eu acho que às vezes a gente deixa passar um pouco, que é a dimensão da democratização do conhecimento, porque esses dados que o Thiago e, de repente, a Verônica, a gente vai publicizar no banco de dados, ou numa plataforma mais popular, como, por exemplo, o YouTube, ou em outros, né, nas redes, né, no Instagram, no Twitter, né? Às vezes, pesquisadores que não têm condição financeira ou de regiões afastadas, né, que não têm financiamento, vão ter disponibilidade para fazer pesquisas a partir dos dados que nós estamos produzindo também, né? E a gente não pode esquecer que a gente é um país desigual, que a gente tem um déficit de questões digitais, as pessoas não têm acesso à internet, muita gente não tem acesso à internet ainda, né? A gente ainda está engatinhando nesse sentido, né? O 5G ainda vai entrar, está entrando muito devagar, e então tem uma dimensão de democratização para as pessoas poderem pesquisar e para elas terem acesso a isso que nós estamos fazendo com o dinheiro público, né? Então é um dinheiro público que está sendo bem empregado, né? E a gente está mostrando isso com os resultados das nossas pesquisas, que às vezes congregam bibliografia importada, que é super cara, que a gente tem acesso, né, de alguma maneira, conhecimento de ponta de outros países, de pesquisadores que não têm tempo para fazer palestras aqui ou falar aqui, e que a gente reproduz através das nossas pesquisas também, dialogando com eles a partir da nossa leitura bibliográfica e do nosso trabalho de pesquisa. Então, é muito rico, né? Ao mesmo tempo em que a gente fica assoberbado por conta de ter que aprender essa linguagem de programação, interagir com as plataformas, com as redes, tem toda essa dimensão social, né? Que é muito importante, às vezes, para pessoas que a gente nem conhece, né? Que a gente nem sabe que vão se utilizar daquilo. Às vezes recebe e-mails de pessoas que a gente não sabe, de universidades que a gente não conhece. É super legal também formar essas redes, né? Teve um comentário aqui da colega Soraya Caruana Medeiros, que nos assiste, aliás, um abraço a ela, querida. Ela está dizendo assim, que os trabalhos são tão importantes que desenvolvem e disponibilizam essas tecnologias e que fazem justamente esse trabalho que eu falei. É isso, né? E assim, quanto mais difícil o acesso em termos de tempo e de temática também, né, os estudos de história antiga, arqueologia, medieval, mais útil também se torna, mais relevante e significativa se torna a nossa colaboração, né? Eu queria fazer... Fala, Thiago, fala. Eu concordo plenamente com você, Marcos, e acho que nesse tema da história pública é essencial. Eu, como coordenador de equipe do Guia Medieval, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma de divulgação dos estudos de história medieval de pesquisadores latino-americanos. Eu posso até colocar no chat aqui, você compartilha se você quiser, Marcos. Mas porque também eu acho que é importante essa faceta da história pública, né? Porque a gente tem que voltar a reocupar esse espaço mesmo, porque os historiadores perderam ou deixaram de ter esse espaço, essa voz na discussão da história de forma pública, e talvez aí voltado somente para a academia, e esse espaço foi ocupado por outras pessoas que não são... não é uma questão de protecionismo, de mercado, de classe, não é isso, mas eles foram ocupados por pessoas que têm intenções políticas nesse sentido, entendeu? E preocupações diferentes também, né, Thiago? Sim, com certeza, e acho que a Verônica aí deve compartilhar os mesmos sentimentos que eu, imagino, no sentido de, ainda mais no nosso tema, que é a história medieval, onde você vê pessoas fantasiadas de cruzados
pregando racismo na Paulista, entendeu? São coisas que não são cabíveis. Então, essa questão da história pública, ela é essencial, a gente tem que ocupar esses espaços, porque senão eles vão ser ocupados por outras pessoas que têm outras agendas, e essas agendas nem sempre são humanitárias, digamos assim. Eu acho também, antes de passar a palavra para a Verônica, que eu quero ouvir ela também sobre isso, eu acho que a gente precisa também cobrar da nossa entidade de classe que a gente recupere espaços e que a gente recupere compartilhando espaços com áreas que são nossas, né? A área de patrimônio histórico, ela precisa ter historiadores obrigatoriamente, e ela não tem. A gente precisa, esse espaço é nosso, a gente precisa recuperar, né? A área de arquivos, ela também é nossa. Os biblioteconomistas ocuparam esse espaço, mas esse espaço também é nosso. A gente precisa, de alguma maneira, voltar para esses lugares e talvez aí juntar a questão da tecnologia e da programação para também agregar e trazer, digamos assim, esses assuntos, esse trabalho para um novo escopo também, né? E mostrar que a gente é relevante também, né? Nesse sentido, né? E colaborar com esses trabalhos que às vezes chegam em lugares que não são agradáveis, né? Que são muito desagradáveis. A gente perde tombamentos de edifícios importantíssimos, né? Quer dizer, saltofagia das cidades, que a gente perde um monte de edifício, perde patrimônio, porque a gente não tem historiadores, às vezes, representando, né? Enfim, ou a gente tem outros problemas institucionais. Então, assim, dentro desse âmbito da história pública, a gente recuperar também, recobrar o nosso espaço nas instituições públicas também, né? E se articular politicamente para que isso aconteça. Fala, Tiago. Não, sim, a tragédia do Museu Nacional é exemplo disso, né? Isso, exatamente. Fale, Verônica, eu quero te ouvir. E eu também queria comentar uma segunda questão, além dos espaços e instituições públicas, como você muito bem elencou, Marcos, tem a questão também da própria Associação Nacional de História, né? Eu já comentei com os colegas. Eu acho que a Associação Nacional de História, ela tem um papel fundamental, por exemplo, essa questão da profissionalização, porque isso faz também que a gente tenha diálogos e conquiste espaços em outras partes que nós não tínhamos. Então, dá para a gente exigir agora, com um profissional historiador, ele seja contratado, por exemplo, para a questão do patrimônio, para algumas esferas institucionais. E aí eu quero lembrar também que eu acho que é importante também o papel dos GTs, eu acho que falta ainda um GT em história medieval, que congregue, de fato, a questão nacional, porque a gente fica às vezes, isolados nos nossos grupos de pesquisas, em parcerias, assim, muito isoladoras. E é interessante que tivesse um diálogo nacional, um projeto nacional mesmo, de popularizar a Idade Média, né? Então, eu acho que isso seria importante, porque isso faz também como uma forma de combater essas historiografias, quer dizer, não são historiografias, né? Essas histórias que distorcem a historiografia, o nosso trabalho sério enquanto profissional na área de medieval. Então, assim, eu acho que tem as associações também que têm um papel importante, e nesse momento que a gente está tendo, assim, muito cortes de verba, vai ficar a situação cada vez mais difícil de acesso a esse banco de dados. Então, você tocou num assunto importante, que é a questão das revistas eletrônicas também, eu acho, essa democratização, esse guia medieval que o Tiago falou também, eu acho que é importante, porque as redes sociais, elas, claro, não são associadas, não é todo lugar que as pessoas têm acesso à internet. Porém, quando a gente disponibiliza esse material na internet, as pessoas cada vez mais vão ter acesso, e a gente discutir isso no YouTube, discutir isso nesses espaços, é importante, porque o pesquisador ficar só na universidade ou só na escola, e isso não faz diálogo, né? Você vai fazer diálogo com a população quando você traz outros meios, que não seja somente o meio acadêmico, tradicional. Então, é nesse sentido. Eu vou fazer uma provocação antes de fazer as perguntas, digamos, mais acadêmicas. Eu acho que a gente tem uma grande instituição, digamos assim, não historiadora, né, com pessoas que não são historiadores, produzindo um tipo de produção que não é científica, recebendo muitos milhões de verba pública. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se articular, e a gente precisa criar políticas públicas para que as pessoas sérias recebam dinheiro para fazer divulgação científica séria, né? E também, por outro lado, que a gente crie políticas públicas para que o historiador seja inserido, seja recolocado nos seus lugares que são de direito,
né, nesses lugares, nessas instituições de pesquisa, recebendo fomento, né, porque, querendo ou não, essa discussão do debate das notícias falsas que a gente tem hoje em dia, tudo isso que está acontecendo é muito por conta disso. Então, mas eu acho que a gente tem um longo trabalho pela frente, grandes desafios, e a gente vai conversando e vai se articulando para poder mudar isso. Eu queria, o Thiago tem pergunta para a Verônica, mas eu queria fazer um esquenta, eu vou fazer uma pergunta para cada um, depois eu passo a palavra para o Thiago, tá bom? Para a audiência que nos assiste, o Carlos Camacho caiu, a internet dele caiu, e a gente tentou entrar em contato com ele, a gente não conseguiu até agora. Se ele retornar, a gente permite que ele faça a comunicação dele, senão nós vamos conversando por aqui, tá bom? Bom, eu queria fazer uma pergunta para a Verônica, que é a seguinte. Verônica, primeiro eu queria te parabenizar pela sua pesquisa, eu acho incrível, né? Incrível mesmo a sua trajetória, o seu tema de pesquisa. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. No caso do franciscanismo, existe toda a disputa, essa disputa entre os autores, né, falando sobre a ordem, sobre a vida de Francisco, né? Eu queria que você falasse um pouco como que você, aonde que se situa esse autor que você está estudando, né, dentro de todos esses debates, né? Falasse um pouco para o público. E eu queria que você falasse também por que você fez esse recorte, essa escolha no pós-doutorado, né? O que te levou a fazer esse recorte, essa escolha, né? Porque eu acho super interessante assim também. E para o Thiago falou sobre o levantamento de dados da palavra pauper, né? E depois ele falou da plataforma, que eu achei muito interessante. Tem um aluno meu que está estudando agora um tratadista do século XVI, um demonólogo, né? E ele está fazendo um trabalho parecido, mas sem o banco de dados, né? O trabalho dele, ele está usando uma metodologia em árvore, né? E fazendo uma comparação entre a linguagem corrente do contexto em que a obra foi publicada e a própria linguagem do autor, os conceitos do autor, né? Então, eu queria que ele falasse um pouco como que ele articula a qualidade digamos, do campo semântico das palavras que ele está estudando e os dados brutos que ele retira da plataforma, né? Eu queria saber como que ele extrai esses dados e como que ele constrói o conhecimento a partir da plataforma, qual que é o caminho da construção de conhecimento da plataforma, o que ele consegue tirar, o que ele consegue ver a partir desses dados, mesmo que preliminarmente. Verônica, com você, depois eu passo... não, o Thiago quer fazer pergunta, né? Faz a pergunta, então, Thiago, para a Verônica. Deixa eu fazer já, então. Bom, Verônica, você comentou que a disputa da memória na ordem franciscana, ela influencia a própria interpretação sobre a pobreza, né? Você poderia falar um pouquinho, brevemente, dessas diferenças de interpretação da pobreza? Aí eu estou puxando um pouco, né? Porque, bom, eu também analiso ideias de pobreza na Idade Média, então eu queria saber. Só que o meu limite geralmente é justamente o século XIII, ali, antes da consolidação da ordem franciscana. Então, eu gostaria de ter uma ideia de como há essas divergências de interpretação sobre a pobreza nesse período, ou entre esses autores que você está trabalhando nessa disputa de memória aí. Se você puder falar brevemente, eu agradeço muito. Bom, em primeiro lugar, agradeço as perguntas, as questões, agradeço, Marcos, pela pergunta. Como que eu faço para identificar esse franciscanismo, os autores, essas disputas e os lugares onde eles falam, né, os lugares onde se situam? Então, eu peguei, como eu disse, primeiro a Sociedade Internacional de Estudos Franciscanos, porque ela é a referência, digamos assim, não só para a pesquisa do século XIII e XIV, se você pegar século XVI, século XIX, para o franciscanismo em geral, ela é a sociedade assim que faz um evento mais importante, que você vai ter ali discussões não só com franceses, mas até mesmo David Bush já participou, então, quer dizer, a gente tem historiografia de outros lugares, Estados Unidos, que participa também dessa sociedade, é todo mundo ligado à Sociedade de Estudos Franciscano Internacional. Peguei a questão da Escola Francesa de Roma, a École Francesa, porque ela tem uma tradição, digamos assim, na discussão do franciscanismo. Então, não é só o Jacques Legoff, você vai pegar vários historiadores da Escola dos Análises que passaram pela instituição da École Francesa e que estão ligados a ela, como, por exemplo, o Jacques Delarue,
e que trabalha com o franciscanismo, com o franciscanismo nesse sentido, né, de trazer os conceitos, rediscussões sobre as agiografias, rediscussões sobre as interpretações, e aí também eu coloco a questão de que sempre quando eu pego um autor, eu vou ver qual é a trajetória dele, né? Se ele foi ligado à Pontífice, à universidade, por exemplo, Universitário Antoniano, quer dizer, então pertence aí à escola dos frades menores, né? Está ligado à escola dos frades menores, não necessariamente ele é frade, mas se ele teve essa trajetória dentro da instituição, por exemplo, ou se, por exemplo, são aqueles historiadores, como eu comentei, que não estão ligados a instituições ligadas ao Vaticano, mas são historiadores que, assim, até já participaram de alguns eventos, mas que estão fora desse eixo de Roma, né? Então, estão ligados a outros lugares, né? Então, por exemplo, Milão. Então, você vai encontrar muitas historiografias italianas dentro da própria discussão desse franciscanismo. Então, quando eu faço para situar, eu pego assim, a trajetória do autor, né, e aí vejo quais são as escolhas para interpretar essas fontes e de qual lugar eles falam, porque muitas vezes você tem os lugares políticos também, né, que não são muitas vezes, claro, nas instituições, né, então você tem também a questão dos lugares políticos da onde se fala, então além dessa trajetória institucional, digamos assim. Em relação ao recorte, por que eu escolhi o Clareno, assim, por que eu escolhi essa pesquisa? Bom, eu trabalhei, na minha experiência do mestrado, com as interpretações dos papas sobre a regra e o testamento de Francisco. Aí também, em parte, eu vou estar já começando a responder a questão do Tiago, porque você vai ter diversas interpretações do que seria essa pobreza. Então, você vai ter vários níveis, várias nuances, vários conceitos, subconceitos, vamos colocar assim. Não é só aquela pobreza aqui que o Francisco, lá na primeira, digamos, Fraternitas, no primeiro momento dessa, que nem é ordem ainda, né, vai se tornar ordem em 1223, você vai ter, então, interpretações de passagens bíblicas, né, Mateus, a questão de abandonar os bens, enfim. E aí depois você tem o momento da institucionalização, 1223, e aí o problema é que essa regra, ela tem muitos nuances, e então assim, ela acaba não dando um conceito muito fechado do que seria essa pobreza. Então isso vai gerar interpretações na ordem, logo após a morte de Francisco, e aí você vai ter a primeira interpretação oficial da autoridade eclesiástica em 1230, com o Gregório IX. E aí o Gregório IX, ele não resolve um problema, ele traz um problema jurídico ainda maior, que ele quer dizer o quê? Olha, então quer dizer, dá para eu interpretar que eu não tenho os bens, não sou dono, mas eu uso. Né? Então, usufruo desses bens, mas os bens pertencem à igreja, pertencem a Deus, aquela discussão. E o testamento não tem ordem jurídica, é somente a regra de 1223, a regra oficial. A partir disso, você vai ter muitas disputas hagiográficas, disputas entre as próprias autoridades eclesiásticas, porque depois vem Inocêncio IV, dá uma interpretação que não tem nada a ver da pobreza franciscana com essa trajetória. Aí você vai ter o Clemente V, então você vai ter vários papas interpretando e, ao mesmo tempo, vários frades, porque aí você vai ter os frades ligados mais à questão institucional, que vai justificar, então tem uso pobre de fato, você tem uso fruto, então você vai ter vários conceitos jurídicos para explicar isso. E aí depois você vai ter no século XIV um outro momento. É um momento que a igreja ela tem um outro projeto, digamos assim, para a ordem franciscana, e aí acaba que gera todo aquele desconforto com João 22 de você negar esse conceito da pobreza franciscana. Porém, naquele momento que o Clareno está escrevendo, o grupo dele já é visto como um grupo fora da institucionalidade, já é visto como um grupo que não aceita, digamos assim, aquele momento institucional que a ordem está, porque aquele momento não é o momento do Boaventura, não é o momento do século XIII, é um momento do século XIV que a própria ordem está sendo questionada, a sua institucionalização, a sua participação anteriormente nas universidades, por exemplo, de Paris, né, em Oxford. Então, quer dizer, você está tendo uma crise institucional. Então, é nesse momento que ele está escrevendo.
E aí, quando ele está escrevendo, ele está questionando a questão da institucionalização, ele vai dizer os vícios, né, as questões que ele acha que ele não está de acordo dentro da ordem, e por isso que ele comenta da hierarquia, dos ministros gerais, ele vai fazendo uma contextualização ali, baseado naquilo que ele não concorda dos rumos da ordem, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma interpretação de uma pobreza ligado mais a uma questão ascética, né, uma experiência mais de isolamento, uma experiência não institucionalizada, como a gente vê no século XIII e nesse próprio XIV. Né? Então, ele está dizendo uma experiência fora dessa institucionalidade, fora desse eixo assis. Né? Então, ele está trazendo uma outra forma de interpretar. E aí, quando ele está interpretando essa pobreza, ele não está interpretando só todas aquelas nuances jurídicas lá do uso pobre, do uso pauper. Ele tem gente que vai dizer que ele tem influência joaquinita, né? Outros vão diminuir essa influência. Ele também está influenciado por Joaquim de Fiore, né? nas três idades. Mas ele está influenciado também pelo Pedro João Olive, porque o Pedro João Olive traz outro conceito de pobreza, né, a partir da realidade dele. Então, assim, você vai ter várias disputas, e aí a disputa começa porque a própria regra, ela não é um conceito fechado. E aí, quando o Papa tenta explicar, ele abriu para mais discussões ainda. Então, isso vai acompanhar a ordem franciscana ao longo dos séculos, né, essa reinterpretação. Mas o que seria o franciscanismo das origens? Então, quando ele vai trazer esse conceito de história, ele vai trazer um conceito de história atrelado à trajetória dele, atrelado àquilo que ele vivencia. Então, ele mistura a trajetória de vida dele, ele mistura a trajetória, inclusive, das relações dele com seus discípulos e da péssima relação que ele tem com a instituição, né? Não só a instituição igreja, mas a instituição franciscana. Então, é a partir dessa experiência de conflito, de tensão, que ele escreve. Então, ele vai dizer que o grupo dele é perseguido, e aí ele faz essa associação com o Frei Leão, mas será que, de fato, Frei Leão é aquilo que ele fala? É aquilo que é o olhar dele, né, sobre o Frei Leão. A mesma coisa que eu disse sobre o olhar dele sobre o Frei Elias, mas será que Frei Elias é tudo aquilo que ele conta? E mais, será que Frei Elias é tudo aquilo que as agiografias falam? Porque as agiografias são frutas de disputas políticas, né, sociais. A gente não pode esquecer. Então, assim, por isso que eu digo, ele vai ter vários conceitos jurídicos que ele joga em relação à pobreza e a própria questão da história da ordem. Né? Então, o conceito dele de história é um conceito martirológico, é um conceito pessimista, ele não traz um conceito de história positivo, ele só vê coisas ruins, assim, no sentido de que, para ele, a ordem não tem jeito. Né? O rumo que ela tomou é um rumo completamente diferente, na opinião dele, claro, isso é a fonte. Mas aí, quando você vai para a historiografia, você vai ver gente que, de uma certa forma, faz uma interpretação adjetivada que também está errada, porque se você fica adjetivando a sua fonte, você está tomando partido, quer dizer, está tomando partido do seu documento, ou você está tomando partido contra o seu documento porque você está inserido num discurso polarizado da contemporaneidade. Então, é por isso que eu digo, é um desafio a gente não fazer isso, né? Da gente não, assim, eu sei que não existe neutralidade, mas a gente também tem que saber cotejar essa historiografia para a gente também não ficar levantando bandeiras que não são nossas, né? Porque nós temos a nossa interpretação sobre a Idade Média, né? Que é muito diferente se você comparado aí com a trajetória de outras instituições internacionais. Então, assim, era isso. Obrigada. É interessante porque digamos, essa fragmentação, né, dos franciscanos, que é vista assim como uma fragilidade durante alguns períodos, na Idade Moderna ela vai ser a força da ordem, ela vai se tornar a força da ordem. Isso é que é o mais curioso, e é uma das coisas que eu estou pesquisando agora justamente por conta dessa relação com a política, né? E aí a ordem vai ganhar uma outra dimensão, porque vão haver outros envolvimentos e outras valências desses agentes franciscanos, sobretudo na monarquia hispânica e depois no Império Espanhol, até a Guerra de Sucessão.
lá no 17, né, no século 17. Então, muito interessante ouvir vocês, esse contraponto maravilhoso. Tiago, fala um pouquinho para a gente, então, conversa com a gente. Não, eu também acho fascinante o tema. Bom, eu desenvolvo trabalho sobre a ideia de pobreza, né? Eu acho que o que a Verônica traz é essencial, porque a partir do momento em que eu constatei um aumento expressivo dos termos pauper numa documentação, a minha primeira ideia é, bom, o que eles estão entendendo por pobreza aqui? E aí você recorre na historiografia, né? A historiografia traz, não é questão de falar se está errado ou não, mas ela traz uma interpretação que, se você, no caso ali, se você pegar um conjunto maior de documentação, talvez não encaixe justamente com essa interpretação que foi feita, que foi elaborada. Esse, inclusive, foi o propósito do meu doutorado. E aí você pensa, né? Tipo, não dá para a gente pensar pobreza, por exemplo, pensar pobreza hoje em dia, no nosso mundo moderno, no século XXI, 2021, nós estamos pensando em pobreza estritamente de modo econômico. Você tem um Banco Mundial, ele define uma linha de pobreza, aquilo ali, se eu não me engano, são $47 por ano, ou qualquer coisa do tipo, e isso se define pobreza, e aí se mensura pobreza. Se mensura pobreza por consumo. Na Idade Média não dá para aplicar essa metodologia, pelo menos no período que eu estudo, que é a Alta Idade Média, que eu conheço um pouco melhor, que é a Alta Idade Média, até o século IX, X no máximo. Eu não tenho como mensurar o que se consome, o preço de quantificar essas coisas. Então, mas eles falam de pobreza. Então, que sentido que é essa pobreza? E acho que é aí que está uma pluralidade, um diálogo que a gente pode estabelecer, que a gente, voltando naquele ponto do espaço do historiador, de ocupar esse espaço nos debates, porque é justamente, historicamente, esse conceito ele é plural, ele traz outras interpretações. Então, a gente vai se fiar somente por uma interpretação estritamente econômica quando você pensa pobreza, e isso se desdobra em outras frentes. Por exemplo, fome. Hoje a gente passa, no Brasil, a gente passa um período triste, para dizer o mínimo, né, em relação ao acesso à comida, mas você pensar que, num exemplo, nos Estados Unidos, o índice de fome, ele desconsidera o consumo de calorias, porque a fome é pensada no consumo de calorias, mas que qualidade dessas calorias que são consumidas, né? São produtos super processados. Então, tipo, é esse tipo de reflexão que eu acho que a gente tem que trazer, pensar, é o nosso dever, digamos assim, né? Como refletir na história. Mas, bom, isso eu já divaguei, vou tentar responder a sua pergunta, Marcos. Se eu entendi bem, a sua pergunta, ela questiona, né, como articular essa construção de banco de dados, ou essa elaboração de banco de dados e a construção de conhecimento. É isso mesmo? Legal. Bom, isso é uma dificuldade, realmente, porque, assim, de uma certa forma, você trabalha na elaboração de banco de dados, você trabalha de uma forma extremamente prática, né? Então, você forma tabelas e tudo mais. E aí, a partir de como extrair conhecimento dali. Eu acho que um dos caminhos é justamente pensar esses metadados. Não só se concentrar no que o objeto específico do que você está fazendo. Então, por exemplo, no meu caso, é uma citação, todas as menções da palavra, do conjunto semântico da pobreza, mas pensar como elas são feitas, os outros metadados associados a isso. Então, tempo, autor, região, manuscrito, se for possível, todos os metadados que dali que podem ser extraídos. E nisso, quando você apresentar o seu banco de dados de forma pública ou não, você conseguir concatenar essas coisas e dali tentar perceber nuances e tendências. Nesse caso, por exemplo, que eu demonstrei na apresentação de hoje, é possível visualizar que há uma concentração bem grande de menções de Pauper no século VIII. Por quê? É porque aquela sociedade é pobre? Não necessariamente. Pode ser de um simples fato, porque naquele período tinha mais documentação. E aí é construção de conhecimento. Então, por que naquele período tem mais documentação?
Então, sobreviveu mais documentação daquele período. Então, a gente vai pensando nessas coisas. Então, são associadas algumas regiões, são associados alguns autores, que discussões esses autores estão fazendo parte, que tipo de debate está sendo feito, em que essas palavras estão sendo empregadas, no caso aí da pobreza, ou dos termos... Gera uma espécie de plasticidade, né, do conhecimento, sim, né, Tiago? sim, Quer dizer, sim. esses metadados e a quantidade, a natureza dessa documentação faz a gente pensar também que, dependendo do... Uma coisa que o Tiago Miranda fala sempre, né, professor lá de Portugal, que os arquivos modelam, né, essa estética do período que a gente está estudando, sim, e dão uma certa plasticidade pelo próprio alcance interpretativo e a disponibilidade do que a gente tem nesses documentos, né? sim, 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 porque eles têm lógicas próprias de composição, né? Então a gente a gente tem que conseguir extrair um pouco dessa lógica e tentar, bom, aí a minha ideia, né? Tentar voltar ao mais próximo documento possível. Eu tô soando muito da escola metódica aqui, mas a ideia, eu acredito nisso mesmo, porque senão eu acho que não tem problema se você considerar essas lógicas, né, de arranjo, de estruturação. Eu acho que faz parte, inclusive, você tem que ter noção, a questão é que você tem que ter noção disso, né. Acho que não dá para fazer uma análise, que nem, voltando também um pouco no que a Verônica já comentou, não dá para a gente comprar os discursos que já estão ali, né? A gente tem que cotejar, a gente tem que comparar. Aí acho que esse é o trabalho do historiador, e é um trabalho que, da minha breve trajetória como historiador, eu vejo que é só a gente que faz, realmente, assim, dentro da história, né? Do campo da história. Porque se você pegar os best-sellers jornalistas aí, não fazem isso. A diferença, mesmo na Europa, tem muitos historiadores que são curiosos, né? A Verônica até mencionou os religiosos, né? Eu mesmo lido com um deles, que é o Garcia Ouro, né? José Garcia Ouro, que é lá da Espanha, historiador do franciscanismo, e não sei se vocês conhecem, mas é isso, a gente tem que saber também onde eles se situam, né? O lugar que eles estão falando, em que historiografias, que debates que eles se inserem, né? A Verônica queria comentar um pouco a sua fala. Fala, Verônica. Eu achei fundamental a fala do Tiago, quero parabenizá-lo pela discussão, porque, de fato, a gente tem muito essa comparação, né, do documento com a contemporaneidade. Isso é muito comum. Essa questão, porque o conceito de pobreza da contemporaneidade, as pessoas projetam esse conceito, de fato, na Idade Média. Então, assim, esse acho que é o primeiro exercício que a gente faz quando vai para a sala de aula, num curso de graduação, porque os alunos chegam com muitos conceitos contemporâneos, e aí a gente tem que estar o tempo todo desconstruindo isso, e aí mostrando que nessa minha discussão, por exemplo, e que você também colocou, a discussão do conceito da dimensão da pobreza, não é só uma dimensão econômica, né, como eu tinha colocado na minha fala, tem a dimensão bíblica, né? Então, essa interpretação da ortodoxia, como é posta ali, muitas vezes não é quantitativo, né? Mas o significado daquela informação nos diz muito daquilo que se está dentro daquele universo. Então, tem essa dimensão bíblica, dessa narrativa interpretativa, tem a questão também da dimensão filosófica, né? Então, como eu falei, a questão da dimensão da espiritualidade, né, que o Clareno coloca. Então, assim, todas essas diversas dimensões, elas são importantes, de fato, para a gente pensar qualquer conceito. Eu não diria só o conceito da pobreza, eu já alargaria para outros conceitos da Idade Média, por exemplo, a questão, por exemplo, do conceito de história. Né? O conceito de história que o Clareno traz, ele tem essas dimensões, não é só o conceito de pobreza. Ele vai ter a dimensão aí bíblica, a dimensão filosófica, a dimensão espiritual, né? essa religiosidade. Então, você tem várias nuances, né, dessas dimensões que dialogam ali. Então, de fato, você tem razão. E tem também a questão do diálogo, né? Então, o diálogo dessa historiografia que já existe, então, o que eles produziram, e aí o nosso próprio diálogo aqui, em termos de Brasil, América Latina, né, como você colocou aí a questão do guia medieval. Então, quer dizer, a gente tem também a nossa medievalística brasileira, né, a nossa produção. E aí é interessante porque a nossa produção, ela está em diálogo, muitas vezes, a partir da nossa realidade, dentro das instituições, da nossa trajetória e também das instituições na qual pertencemos, e também da própria trajetória do ensino, vamos colocar aqui da graduação, da pós-graduação no Brasil.
nós não somos a Europa, né? Nós não somos a historiografia europeia. Por mais que a gente faça, utilize, dialogue, mas a gente tem o nosso lugar, né? O nosso lugar aqui na América Latina. Então, por isso que é interessante, porque nós temos um olhar diferenciado em relação às fontes que estão ali, muitas vezes disponíveis pela internet da Europa. E eu acho importante, por isso que eu digo, esse diálogo também com os religiosos, porque eu acho que é fundamental, eu acho que a gente ficar só na instituição acadêmica, a gente tem que ver as outras vozes, porque muitas vezes essas vozes, elas têm ressonâncias e fora do institucional acadêmico, e que eu acho que também é interessante observar o que esses frades publicam, colocam, dialogam. Eu acho que isso é fundamental, né, Marcos? Eu acho que, acredito, não conheço a sua pesquisa, mas eu penso que é muito interessante o seu lugar de fala também, quando você coloca essa outra historiografia que sai desse eixo Roma, sai desse eixo italiano. Era isso que eu tinha para comentar, e parabenizo aí o Tiago pelo banco de dados e também Marcos pelos comentários. O José Garcia Ouro é um galego, né, que pesquisou há muito tempo o franciscanismo, né, ele era, se não me engano, era da ordem também, ele tem uma produção muito significativa, assim, uma bibliografia obrigatória para quem estuda franciscanismo na Espanha, né, franciscanismo na Espanha medieval e moderna também, né, e ele também foi uma das primeiras pessoas que estudou textos, história da leitura, né, de um ponto de vista que se estuda hoje. Então é muito interessante essa relação meio inusitada entre texto, conhecimento e franciscanismo também, no período que ele estuda depois, na Idade Moderna, né? É muito interessante, que é um pouco onde eu me insiro, assim, e dialogo com outros professores, como Federico Palomo, né? E depois mesmo tem outros autores, Marcotti também, que falam sobre isso de uma outra maneira, mas também estão tocando nesse assunto. Mas eu acho que o principal desafio, Verônica, que você comentou sobre essa questão do anacronismo, né, e de saber lidar com as categorias, o Thiago falou um pouco também. Eu fui professor de ensino básico durante muitos anos, e eu acho que o principal nosso desafio como formadores de professores é fazer com que os professores incorporem esse cuidado nas suas aulas com os alunos, né? Quer dizer, não que fique nessa coisa muito técnica, que a gente durante muito tempo ficou tentando aplicar, fazer uma transposição didática do que a gente fazia na universidade para a sala de aula no ensino básico, né? Eu acho que mais fácil do que isso e melhor é que o professor já tenha no seu próprio vocabulário, na sua experiência de aula, incorporados esses cuidados com o anacronismo, com os conceitos, né, em cada aula que ele vai preparar. Por isso que é tão importante que também ele tenha opções de professores diferentes para fazer uma determinada disciplina, ou que o professor único que esteja dando aula da disciplina na universidade, para ele que vai ser um professor, também ensine esses cuidados em cada período, né, que ele vai lecionar, né, porque a gente ainda no ensino básico é muito preso aos períodos, aos cânones, né, aos cânones que a gente conhece, a da divisão tradicional da história, né, ocidental, francesa, o francesa / alemã, né, do século XVIII para cá. Então, é interessante isso que você fala, porque realmente os professores têm que ter essa experiência, esse cuidado, né, enfim, em relação ao que estão lecionando, aos conceitos, ao período, enfim, de uma maneira geral. Tiago e Verônica, vocês querem fazer alguma pergunta a mais? Tem alguma curiosidade, um a respeito do trabalho do outro? Por hora não, Marcos. Então eu vou deixar para que vocês façam suas considerações finais e se despeçam do público que nos assiste pelo site. Verônica, por favor, e depois Tiago na sequência. Bom, eu quero agradecer primeiramente a organização desse evento, esse primeiro encontro internacional aqui de pós-doutorado. Eu acho que esse seminário, na verdade, internacional de pós-doutorado, ele é muito importante. Eu acho que deveríamos ter mais esse tipo de seminário, porque é uma forma de eu conhecer o trabalho do Tiago, conhecer o trabalho de outros pós-doutorando que muitas vezes a gente não conhece, por conta que cada um está muito envolvido na sua pesquisa, tem muita coisa, muita atividade para fazer, e aí acaba que a gente não tem um espaço para dialogar. Então, temos muitos colegas fazendo trabalho importantes de pós-doutoramento, mas que a gente não se conhece, não consegue conversar.
Então, assim, eu vejo que esse tipo de evento é um evento fundamental para a universidade e para nós mesmos, porque a partir do momento que eu estou aqui dialogando com vocês, eu também estou aprendendo, também estou repensando questões, também tem como uma forma de ver alguém que é de fora do meu grupo de pesquisa, de fora do meu circuito de diálogo, assim, as relações e apontamentos que vocês fizeram. Então, eu vejo que é muito importante. Então, eu quero agradecer a Carla, a todo o pessoal que está aqui também no Bastidores, proporcionando essa transmissão, auxiliando a todo momento, antes da nossa transmissão, após a nossa transmissão. Então, assim, só tenho a agradecer também à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, ao Departamento de História, ao Programa de História Social, pela oportunidade, porque, sem dúvida, é um espaço importante. Eu espero que continue e que a gente possa estar aqui assistindo depois o trabalho de outros colegas, que mesmo que não seja da área de medieval, mas das outras áreas, eu estava vendo pessoal de história antiga, mas também de outros períodos históricos, a gente sempre tem o que aprender, o que dialogar. Então, eu acho que é muito importante esse espaço, e quero agradecer, estou assim, muito satisfeita e contente de ter podido estar com vocês nessa manhã tão agradável. Verônica, foi um gosto, muito obrigado ter a sua presença. Tiago, desculpa te interromper, mas queremos ouvi-lo. Não, eu que me confundi aí. Não, eu só tenho a reforçar as palavras da Verônica, agradecer a oportunidade de poder falar aqui nesse evento, que eu também considero como essencial. Eu acho que vocês da organização estão de parabéns, os Marcos aí representados na figura do Marcos e da Carla, todo o pessoal do backstage que eu sei que tem. Só agradecer esse esforço das professoras também, da Elizabeth Cancelli e da outra, me fugiu o nome, perdão, mas sintam-se aí agradecidos também por todo esse esforço pela realização do evento, e aguardo o próximo, o segundo, que ainda que eu possa não apresentar, porque eu não sei como é que vai caminhar essa reta final do meu pós-doutorado, mas com certeza eu vou estar assistindo. O nosso diálogo continua, porque eu já falei que eu vou ficar com o Nájera durante muitos anos, eu vou me abraçar com ele, porque é uma figura interessantíssima, e o pós-doutorado vai acabar, mas a minha pesquisa vai continuar, porque eu encontrei um objeto muito interessante, vou continuar pesquisando, e porque eu quero escrever um livro sobre isso. Então o nosso diálogo também vai continuar, fora aqui, digamos, dessas 4 linhas de jogo. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo pelo site. Às 14 horas a gente tem uma nova rodada de comunicações. A gente deixou 2 horas para todo mundo poder ficar tranquilo, almoçar com tranquilidade, tomar aquele café, descansar um pouco. E depois das 14 horas a gente tem mais 3 mesas simultâneas hoje, que é o nosso penúltimo dia de evento. Obrigado a todos e nós nos vemos nas próximas transmissões, tá certo? Até mais e tchau, tchau.